Fala galera, rubro-negro sincerão na área. Hoje, dia 28/5/2025, o Flamengo vai para o jogo de tudo ou nada contra o Deportivo Táchira no Maracanã, jogando com casa cheia, ingressos esgotados, com público acima de 66 mil pessoas. Uma festa muito linda da torcida, apoio máximo, coisa maravilhosa da nossa torcida. Mas, entretanto, contudo, porém, o Flamengo não consegue fazer um jogo convincente, não consegue ganhar no primeiro tempo, levando os torcedores a ficarem extremamente preocupados. Por quê? Porque no outro jogo, a LDU já estava vencendo, o jogo rolando, e a LDU abriu o placar, depois ampliou e chegou a fazer 3-0 ainda quando o Flamengo estava no primeiro tempo. 3-0 em cima do Central Córdoba. E a gente jogando com esse time, que Deus do céu, nós time de série D de dado do Campeonato Brasileiro, nível de série D de dado do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo não conseguia furar um bloqueio de todos os jogadores jogando atrás da linha de meio de campo, um time fraquíssimo, e o Flamengo não conseguiu furar essa defesa, não conseguia fazer o seu gol. E vou falar para vocês, cara, fiquei muito preocupado ao ponto que, fazendo aqui todo o meu rito, as minhas anotações, tudo dito como eu sempre faço, mas se por um acaso a gente não se classifica, a gente não consegue ganhar desse time, hoje, meu irmão, não ia ter comentário sobre o jogo, ia ter só escárnio. Eu iria escranzinar o Flamengo, porque é inadmissível você correr riscos com essa chave tão fraca que o Flamengo pegou. Deportivo Táchira, Central Córdoba e o melhorzinho, um pouquinho melhor, a LDU. Mas é impensável você imaginar que nós pudéssemos, com esse time, com esse elenco, com esse poderio, ficar de fora dessa chave de classificatória e nós não conseguir, ali no caso, né, a gente não conseguir se classificar com essa chave tão medíocre. Então eu ia realmente, galera, a mamona ia estancar com tudo, com força máxima. Mas tivemos dois heróis dessa partida, dois heróis que eu vou falar merecem todo o nosso respeito: Léo Pereira, o herói da partida, e Agustin Rossi, que no último lance da partida praticamente marcou um gol pro Flamengo, porque fez uma defesa fez uma defesa heróica e garantiu o Flamengo na Copa Libertadores. Então, os heróis da partida, Léo Pereira e Agustin Rossi, um pelo gol e o outro por ter salvado no último lance da partida. Então vocês veem, analisem aqui juntos, sem clubismo, sem fanatismo, pé no chão, o que está acontecendo com a nossa equipe, que com esse time, conforme eu falei, a nível de série D de dado do Campeonato Brasileiro, nós não conseguimos furar essa defesa, todo mundo jogando atrás, e o Flamengo não conseguiu já garantir a vitória no primeiro tempo, que era obrigação do Flamengo. Obrigação. E o time se comportou de uma forma completamente ineficaz. Então, vou aqui fazer o rito, narrar os lances que aconteceram, mas no primeiro tempo, não pode dizer assim, uma chance absurda, perder um gol feito. Não, lances que aconteciam tal, mas com defesas, chutes normais, sem grandes alvoroços, sem grandes empolgações. O time parece que depois de determinado momento entrou meio já que no desespero, e passes errados, jogadas equivocadas, uma salada de horror que eu vou falar pra vocês, cara. Difícil, muito difícil.
Jogadores tipo Arrascaeta, que fez uma partida novamente hoje que parecia que o dia era noite para ele. Errou tudo, e ainda perdeu no segundo tempo. Gol feito. Gol que o Luiz Araújo fez assim: faz e me abraça. E ele conseguiu perder um gol para dar tranquilidade, e o Arrascaeta não conseguia efetuar, ter êxito nas suas jogadas. Então, uma noite para apagar. E cadê o substituto do Arrascaeta? Cadê o cara de quando o Arrascaeta não estiver no seu melhor dia, botar a pessoa para tentar, né, fazer a função dele? Porque hoje, novamente, o dia foi noite para o nosso Arrasca. Então vamos lá. 4 minutos de jogo, chute do Flamengo de fora da área para a defesa tranquila do goleiro. Aos 17, 14 depois 17, boa chegada do Fla com Pedro, que deu uma assistência para o Luiz Araújo, que não conseguiu finalizar, não conseguiu efetuar, fazer o gol. 27, boa jogada do Fla, o Luiz Araújo deu a bola para o Arrasca, olha o lance que eu estava falando, que sem ângulo tentou fazer um chute cruzado, sei que ele tentou fazer e não deu nada. 31, chute de longe do Alan. Quero dar um destaque pro Alan. Que partida o Alan fez. Não entendi por que o Felipe tirou o Alan. Não houve nenhuma informação aonde eu assisti. Não houve nenhuma informação do motivo dele ter tirado o Alan. Porque, parar para analisar, foi uma bagaça, galera. O que o Felipe fez no time hoje, ele fez uma salada mista, ele fez uma bagaça que o resultado foi quase gol no final do Táchira. Passamos sufoco no final do jogo, nos acréscimos, passamos sufoco, cadê os 5 minutos de acréscimo? E foram 5 minutos de puro sufoco, porque o Felipe Luiz bagunçou completamente o time. Quis imitar o que ele fez contra o Palmeiras e deu tudo errado, e os caras quase nos tiram da Libertadores. Agostinho Rossi opera um milagre aos 50 minutos, garantindo o Flamengo, a permanência do Flamengo na Copa Libertadores. Mas o Alan, ele estava jogando tão bem, cara, porque o Everton Araújo, quando estava jogando e o Alan estava de fora, nessas últimas partidas, o Everton Araújo é um cara muito defensivo e o Alan vai mais pro jogo, dá mais consistência ali pro pessoal da frente. O Everton não, o Everton já é aquele cara mais cão de guarda, ele fica ali e guarda mais a posição dele. E aí, cara, ele tira o Alan e bota o Varela. E eu não tive informações o motivo do Alan ter saído. Se é questão de carga, se foi algum problema de lesão, eu não sei. O fato é que ele tira o Alan e coloca o Varela, um lateral direito. Ele improvisa o lateral direito, tendo o Everton Araújo da posição. Então eu não consegui entender o que o Felipe Luiz quis fazer naquele momento. E se a gente precisava ganhar, se ele quisesse botar o time mais ofensivo, tirasse o Alan e colocasse tipo um Olacian da vida, o time partir para dentro. A gente precisava da vitória. E não, ele tira um volante e me coloca um lateral para fazer, a função de volante, porque ele fez isso com o Palmeiras. E foi um jogo que eu falei do Varela. O Varela para mim foi uma partida horrenda. Eu vi pessoas elogiando, na verdade, situações que eu vi em comentários que me deixaram assustado. E, enfim, o Varela jogou muito mal na lateral e depois, na improvisação, colocou ele de cabeça de área, não comprometeu, mas, pô, se ele não foi bem na lateral, vai arriscar ele como volante? São coisas que eu não consigo entender. Mas o Alan vale o destaque, porque o Alan tentou bastante, correu muito, deu muita opção, jogou muito bem o Alan. Isso eu estava falando aqui, eu estava nos 31, 32
Novamente chute do Alan de fora da área, porém esse chute foi fraco. 39, o Táchira chega com chute de fora da área e a bola vai por cima. 41, o Táchira chega novamente com chute de fora da área e o Rossi defende. 42, cobrança de escanteio e o Pedro tenta um bate-pronto e essa bola vai por cima do gol. 43, o Táchira, aqui começou meio que lá e cá. O Táchira tenta surpreender chutando a bola como ninguém esperava de fora da área, mas essa bola vai para fora. 46, o Fla joga a bola na área, fica rondando ali a área ali no final, e no final, na situação final, a bola vai por cima do gol e termina o primeiro tempo. Uma coisa pavorosa, porque o Flamengo não conseguiu furar o bloqueio desse time fraco, fraquíssimo, medíocre, que é o Deportivo Táchira. E eu fiquei extremamente aborrecido. Fim do primeiro tempo, e aí me vem a pergunta: o que vai ser, cara? Nós temos 45 minutos para fazer um mísero gol e se classificar em segundo da chave, dessa chave fraquíssima, e nós que tínhamos obrigação de ser primeiro da chave, já vamos ali entrar vamos entrar ali no final da fila para poder passar de fase. Então vamos ver o que nos aguarda. E aí vai vir o segundo tempo. Bom, galera, aí vem o segundo tempo. O que o nosso querido Felipe Jorge vem? Ele coloca o Bruno Henrique no lugar do Michael, tentaria ganhar mais mobilidade, questão mais ofensiva. Michael até que não estava mal, mas ele tem sempre uma queda considerável de rendimento, e aí o Bruno Henrique, eu acho que já percebendo isso, já sacou, para não ter essa queda de rendimento, e coloca o BH para dar ali continuidade. E o resultado veio. Primeiro minuto de jogo, o Bruno Henrique fez um cruzamento açucarado para o Gerson, açucarado, e o Gerson faz o cabeceio, se joga, faz o cabeceio, o goleiro defende a melhor oportunidade do Flamengo já no primeiro minuto, com a entrada do Bruno Henrique, ele dando ali já suas devidas credenciais. E aí ele faz esse cruzamento, o Gerson vai com tudo na bola, dá um bom cabeceio, mas infelizmente ela foi no meio do gol, foi forte no meio, e o goleiro estava bem posicionado, cortou. 3 chutes do Arrasca de fora da área, o goleiro defende. 7, aqui é o lance que eu falei. O Arrascaeta, o apagado, inoperante Arrascaeta, recebe a melhor bola dele no jogo, no jogada do excelente Luiz Araújo, melhor partida, um dos melhores do Flamengo na partida, e fez a jogada e deu para Arrascaeta. Faz e me abraça, jogador. E o Arrascaeta, meio que atrapalhado, não chutou, não pegou bem, meio mascado, de cara pro gol, e perde essa oportunidade aos 7. 13, chute de fora da área do Wesley, que vai para fora. 14 substituições, aí vem onde eu falei, a substituição do Alan, substituição do Alan aos 14, dando entrada ao Varela. Eu não entendi nada. O que ele quis fazer com isso? Tendo o Everton Araújo para posição, o cara da posição, e podendo botar o time mais ofensivo. Aqui já é 14 do segundo tempo e nós estamos fora da classificação. E ele bota um camarada para quebrar galho, jogar ali na função improvisado, tendo o de ofício, e a gente precisando botar o time mais para frente para furar bloqueio e fazer o gol. Então, Felipe, eu realmente não entendi nada, absolutamente nada desse teu movimento. Mas tudo bem. Aos 18, o Léo Ortiz salva o Flamengo, porque os caras fizeram uma jogada pela direita, um cruzamento rasteiro, a bola já ia chegando no atacante dos caras, o Léo Ortiz deu um carrinho e cortou, porque essa bola tinha endereço lá para o seu atacante, que só ia complementar e ia fazer o gol com toda certeza, e o Léo Ortiz salva o Flamengo aos 18. E aí deu sequência a jogada, sofreu uma falta, o Wesley sofre uma falta, uma jogada ali individual dele, sofreu uma falta no lado direito, e quem vai para a cobrança, o Luiz Araújo, que na minha
opinião, foi juntamente com Gerson os melhores jogadores do Flamengo. Os heróis da partida, Agostinho Rossi e Léo Pereira. No caso, a ordem é o contrário. Léo Pereira fez o gol e o Agostinho Rossi salvou no último lance do jogo, a última bola, ele salvou, operando um milagre e nos deixando classificados para a Libertadores. E nesse lance aqui, o que eu achei bacana, a câmera pegou, o Luiz Araújo avisando onde ia jogar a bola. Ele avisou: ó, vou jogar ali, ó, primeiro pau, vai pra lá que é ali que eu vou jogar. E ele fez a jogada exatamente onde ele falou que ele ia colocar a bola. E o Léo Pereira de primeira chegou com tudo e botou essa bola pro fundo da rede. Estopa, Mengão 1-0. Que alívio, cara. Que alívio, porque eu já tava pensando até na hora de fazer o vídeo o que eu ia escranzinar com o Flamengo hoje. O que eu iria escranzinar com o Flamengo hoje. Pegando os números desses times, dessas três bagaças, saber qual é a folha desses caras para trazer e esfregar o quanto nós somos, a nossa folha, e quanto esses caras gastam. Então eu ia escranzinar. 20 minutos me deu um alívio que eu falei: meu Deus, o que é isso, cara? Olha isso aqui. A gente, segundo tempo contra esse time de Série D de dado do Campeonato Brasileiro, nível, e a gente só conseguiu fazer o gol numa bola parada, com gol do zagueiro. Então, se o alerta não é para estar aceso, amigo, fala sério, mano. 23 substituições, saiu o apagadíssimo, inoperante Arrasca, o nosso craque, e o Pedro, outro também, que Deus do céu, tá difícil saber quem foi o pior. Tá difícil saber qual foi o pior dos dois aqui, Arrasca ou Pedro. Sinceramente, eu não tenho condições de dizer, não dá, porque os dois foram muito mal. Uma tragédia, um dia que foi noite. Deu nada certo, apesar de que o Pedro ainda fez uma boa jogada, né, que eu falei aqui, deu uma bola, uma assistência, e enfim, mas muito pouco, o quilate dele é muito pouco. O Arrasca não conseguiu fazer nada, nenhuma jogada, nenhum passe, nada, absolutamente nada. O Pedro ainda conseguiu dar uma assistência no jogo. 24, chute do Wallace Ian e a bola vai para fora. 27, chute de fora da área do Luiz Araújo e o goleiro espalma para fora. 40, 27, agora nós vamos para 40, já estamos 1-0, e aí 27, próximo lance aos 40, chute dos caras, aos 40 por cima do gol. 41, substituição, olha isso aqui, saiu o Gerson, e entrou Ayrton Lucas. Aí eu me pergunto, o que isso aqui tem a ver, cara? Eu não consigo. Hoje, o que o Felipe Luiz quis fazer com o Flamengo é algo que, meu irmão, só uma engenharia para você poder entender, porque eu acho que nem ele sabe o que ele fez. Desmistificar essas operações aqui que ele fez, porque é surreal. Você tinha o Alessandro jogando na esquerda, o Bruno Henrique jogando na esquerda, o Wallace Ian jogando na esquerda, e ele me bota o Ayrton Lucas para a esquerda e tira o central. Eu não consigo entender. Eu acho que algum engenheiro pode aqui desmistificar, traduzir o que ele quis fazer, botar o Ayrton Lucas no lugar do Gerson. Não dá para entender. Mas vai ter uma conclusão disso. Aqui nós vamos chegar a uma conclusão. 45. Chute do Wallace Ian de fora da área e a bola vai para fora. O Flamengo acabou aqui. Ele fez essa substituição aos 41. 45, nosso último chute. E aí, aos 48, chute do Tátira e a defesa. A boa defesa. Aliás, o chute do Tátira. E a defesa corta com o Léo Ortiz. Léo Ortiz salvou aqui, cortou. E no final, aos 49, o milagre de San Rossi.
San Agustín Rossi, o milagre de San Agustín Rossi. O cara, de cara, a queima-roupa, soltou-lhe uma bomba, ele e o Rossi fez a defesa, salvando o Flamengo de ser desclassificado da Libertadores em pleno Maracanã para esse time aqui, Deportivo Táchira, que é de nível de time de série D de dado do Campeonato Brasileiro. Então, como eu falei, os heróis da partida, Léo Pereira e Agustín Rossi. Melhores do Flamengo, Luiz Araújo e Gerson. E o Felipe Luiz, com toda essa salada mista que ele fez aqui, porque botar o Ayrton Lucas, Alexandre, Bruno Henrique, o Wallace Ian, e aí vem Ayrton Lucas. Não tem explicação, galera. Desculpa, não tem, não dá para entender. E o final, esses 5 minutos aqui, dos 45, que foi o nosso último lance, até os 50, um sufoco. A gente passou sufoco contra esse medíocre time. Então, conforme eu já avisei para vocês, quem viu o vídeo, eu falo do Palmeiras, que eu sento a mamona, porque o Flamengo não vem jogando nada. O Flamengo não vem jogando absolutamente nada. E tem jogadores que estão... O dia está sendo noite. Hoje, novamente com o Pedro, uma noite sem inspiração, uma assistência, apenas uma assistência, mais nada. O Arrascaeta, completamente ineficaz. E o resto do time é lampejo. Luiz Araújo, que alterna bons e maus momentos, hoje fez uma partida muito consistente. E é isso, cara. Ele foi o responsável pelo cruzamento e o gol do herói da partida, Léo Ortiz. Então, agora vamos aqui ver quem passa e quem não passa nesse jogo. Quem a gente salva e quem a gente reprova. Porque até hoje lá, Carlos Ancelotti assistindo. O Flamengo tem 5 jogadores convocados para a seleção brasileira, enfim, pré-lista, lista, tudo lá. 5 jogadores. E não pode, cara, com toda honestidade, não pode me fazer uma apresentação medonha como essa, num time tão pavoroso, tão ridículo que é esse Deportivo Táchira. Não dá. A dimensão é um abismo de diferença. Então a gente não tem como deixar isso passar em branco. Não tem como. O futebol, cada jogo é um capítulo, cada jogo é uma história. O jogo contra o Palmeiras era um tipo de estilo de jogo, o jogo hoje é um outro estilo de jogo. O Flamengo já deu mais do que provas que quando o time joga tudo atrás, o Flamengo não consegue se reinventar, não consegue arrumar situações para poder ganhar o jogo num time de times inferiorizados que jogam todo atrás. Então você precisa arrumar soluções em jogos assim, cara. Tem que ter soluções para jogos assim. Não é possível, meu irmão. Mas vamos lá. Passou, ganhamos com Salvador, Léo Pereira e San Agustín Rossi. E passamos aí de fase, vamos ver o que acontece. Sorteio segunda-feira para a gente ver com quem nós vamos enfrentar, podendo pegar um brasileiro aí. Mas vamos ver aqui. Agora vamos aqui para a nossa prova. Quem passa, quem não passa. Rossi, herói, cara. Não foi quando precisou dele, ele salvou o Flamengo. Nota 10. Wesley, cara, alternou momentos, passa, mas esperava mais dele hoje, sinceramente. Carlos Ancelotti lá assistindo o jogo, ele convocado, pensei que ele ia arrebentar com a partida, fez uma partida bem boi-maria. Léo Pereira, herói da partida, nota 10. Léo Ortiz salvou o Flamengo também, que a bola que eu falei cruzada, ele deu o carrinho, impediu que seria o gol dos caras. E, porra, Léo Ortiz é sacanagem. Alessandro, excelente, cara, excelente Alessandro, excelente, passa com louvores.
Alan passa com louvores. Gerson, melhor partida do Gerson das últimas 5, 6 aí, melhor partida do Gerson. O Joker hoje queria realmente ajudar a fazer o papel, ser a diferença. Enquanto ele esteve em campo, ele arrebentou. Arrasca, ninguém sabe, ninguém viu o que aconteceu com a Arrascaeta, exclamação, porque é inacreditável. Michael, bons momentos, enquanto estava com fôlego ali, jogou pro meu tempo legal, passa. Luiz Araújo, uma das melhores partidas dele que eu vi desse ano. Não errou praticamente nada o garoto, correu. O que esse cara desarmou de bola, que ele vinha lá atrás para atirar, depois ia para frente para ajudar, deu a assistência do gol da vitória. Então, meu irmão, passa, eu como eu falei, melhor da partida, Luiz Araújo e Gerson. Heróis, Léo Pereira e Agostinho Rossi. Pedro, reprovado, ninguém sabe, ninguém viu. BH entrou, já mostrou lá os seus credenciais, cruzamento pro Gerson, que não deu. Varela, improvisado, não entendi isso aqui, mas enfim, já falei muito. Mas não comprometeu nada, passa. O Lucian passa, garoto muito insinuante, um garoto que tem tudo para arrebentar com o Flamengo, tudo para ser, né, da nova geração, para dar alegrias à torcida do Mengão. Everton Araújo entrou, não comprometeu, muito seguro, nota 10, show de bola. E o Ayrton Lucas, que não teve o mesmo nível de atuação que ele teve contra o Palmeiras. Não conseguiu fazer absolutamente nada, mas como teve muito pouco tempo, o Flamengo conseguiu ali, não fez nada de extravagante, passa com nota 5, passa raspando. Então é isso, galera. Esse aqui é o comentário. Não fiquem assustados comigo, porque a proposta do Flamengo, aqui do canal, é ser sincero. Então o Flamengo ganha, passa, mas não joga bem. Muitos pontos aqui que a gente precisa melhorar, muitas situações que até me assustam, porque eu não consegui entender as substituições do Felipe Luiz hoje, que bagunçou o time e quase nos desclassificou da Libertadores. A gente quase não se classifica por causa dessas lambanças, e Agostinho Rossi, San Agostinho Rossi, salvou aos 50 minutos, nos permitindo continuar na Libertadores. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. É feito com todo o carinho, toda a dedicação, todo o amor que eu tenho pelo rubro-negro. Se você puder se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificações, deixar o seu comentário e puder compartilhar o vídeo, agradeço com a mais pura sinceridade. Então é isso, desejo a todos maravilhosa semana, Deus abençoe, até a próxima, valeu.